Bom dia a todos, boa tarde a todos aí quem está em Portugal. Eu sou a Caroline, da empresa Dinamize. A Dinamize está atuando há 20 anos no Brasil já e estamos com filial em Portugal há aproximadamente 3 anos, né, também. Então, para quem não conhece, a gente é uma plataforma de e-mail marketing e de automação de marketing, mas o objetivo hoje é a gente falar bastante sobre e-mail marketing, porque ainda tem muitas dúvidas, as pessoas acabam não explorando ainda todos os recursos possíveis com e-mail marketing, e a ideia hoje é dar uma explicação geral sobre e-mail para quem já utiliza, melhorar um pouco mais do que está utilizando, e também para quem não utiliza ainda e ver todas as vantagens dessa mídia, né? Vou perguntar para todo mundo se estão me ouvindo bem, se conseguem visualizar minha tela já, minha apresentação. Tô vendo bem aqui. Ah, perfeito, então. As dúvidas ali ficam no QI, né? Não, fica no chat. Isso, Rafael? Isso mesmo. Ah, perfeito, então. Bom, já que está todo mundo me ouvindo bem, eu vou passando o conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer da apresentação, podem fazer ali a qualquer momento. Se eu não conseguir responder a tempo durante a apresentação, ali no final a gente vai reservar alguns minutinhos aí para responder todas as dúvidas, tá certo? Bom, então a ideia dessa apresentação é a gente falar justamente sobre e-mail marketing, né? Só para ter uma ideia do pessoal que está assistindo hoje, quem já utiliza e-mail marketing, já sabe como funciona, ou já utiliza uma plataforma, já faz e-mail marketing como uma parte aí do processo de vendas e comunicação da empresa. Se vocês puderem ali só responderem rapidinho no chat, só para a gente ter uma ideia com quantas pessoas aí a gente já vai ter pessoas dominando ou quem está começando ainda. Ah, perfeito. A grande maioria ele já respondeu que já utiliza. Ótimo. Então tá, já é então uma forma de a gente desenvolver um pouco mais do nosso conteúdo. Então, para quem não sabe ainda o que é e-mail marketing, né, é uma forma de comunicação, né? Muitas pessoas acabam mudando um pouco disso. O que é e-mail marketing? O que eu vou colocar no e-mail marketing? Mas ele é uma forma de comunicação entre a empresa, os clientes ou leads com interesse aí no seu produto. Então, da mesma forma que você se comunica por telefone, seja na loja física e tudo mais, você vai se comunicar com o e-mail marketing. Então, é uma forma de comunicação entre leads e clientes. Ela serve como uma ferramenta de vendas, né? Até porque ela tem o melhor ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. Nos últimos dados mensurados aí globalmente, a cada $1 investido no e-mail marketing, $44 são retornados. Então aí o ROI é bastante alto perto das outras mídias, né? É um excelente ponto de contato aí que possibilita a implementação de outras ações, né? Então ele começa a nutrição, a automação, além do próprio e-mail pontual. Muita gente ainda confunde e-mail marketing com spam. A principal diferença das duas é que o e-mail marketing você consentiu, você dá uma permissão para que a empresa se comunique com você, e quando você não tem essa permissão, você está fazendo spam, né? Então, isso é a principal diferenciação. Acredito que isso esteja bem claro aí em Portugal, principalmente depois da GDPR, né? Aqui no Brasil a gente está também há regulamentações disso, mas acredito que com a LGPD isso se torne um pouco mais seguido, né? Então, falar um pouquinho agora sobre a parte de permissão de contatos, para a gente entender as formas que vocês podem aí captar novos contatos. Então, o maior valor hoje de uma empresa está na lista de contatos, diferentemente das mídias como Google Ads, Facebook Ads, por exemplo. Caso você não coloque verba naquele mês, você não gera novos leads, né? Quando você tem o contato, o endereço de e-mail na sua base, ele é seu, você vai ficar nutrindo ele, dando uma manutenção mensalmente, claro, mas ele é um contato que você vai ficar como um valor, né? Como um ativo da sua empresa. E construir uma base de contatos qualificada realmente exige esforço, mas eu vou dar várias dicas para vocês aí de como construir essa base de uma forma que vocês continuem crescendo ela de forma orgânica, né? O principal passo para começar a criar a base é conhecer o público-alvo, saber o que interessa a eles, o que eles vão ter o que eles estão buscando, quais são os interesses deles, até para que você possa criar conteúdos e atrair ele, engajar ele dentro da sua base.
E um erro muito comum durante esse período é a compra de listas de contatos, que é um horror, né? Principalmente porque essa lista está cheia de e-mails falsos, né? Que são os que a gente chama de spam traps, que são armadilhas criadas pelos provedores. Microsoft faz muito isso, que é os e-mails do Hotmail, do Outlook.com, o MSN, que é criar e-mails falsos para saber quem está mandando para contatos que não estão interagindo há muito tempo, caixas de e-mails que não existem mais, e eles aí são o que são conhecidos como spam traps. Então, esses contatos que estão há muito tempo sem interagir, e também aí a gente evita esse tipo de bloqueios, né, gerais, que às vezes acabam impactando até no dia a dia da empresa, porque você bloqueia o seu próprio domínio, né, então e-mails transacionais também param de funcionar, é aí ter o consentimento de todos os contatos, que o engajamento é muito maior. Falar agora um pouco, então, sobre as formas de captação de contatos, né? Vou trazer uma maior parte das formas de captação, elas podem acontecer de forma orgânica, né? Então, você não precisa necessariamente investir em mídia paga para captar leads. Eu vou mostrar vários locais dentro do que vocês já podem ter hoje. Então, se vocês têm um blog, vocês têm redes sociais, hoje já há várias formas onde vocês conseguem captar contatos sem precisar aí investir dinheiro diretamente, né? Claro, vai ter um tempinho aí para ficar organizando, mas tem vários pontos de contatos que vocês podem obter leads aí com consentimento, com autorização, né? Então, o primeiro ponto fundamental é um formulário de cadastro de newsletter no site. Então, se vocês têm um site, ele tem que ter um formulário de cadastro importante. Façam o teste e vejam se esse formulário de cadastro é visível tanto no celular quanto no desktop. Às vezes o formulário fica muito escondido, as pessoas acabam não visualizando. Outras formas também é o pop-up, né? Então, o formulário ele pode estar no blog, por exemplo, do lado direito, ali um pouco mais destacado, fica acompanhando conjuntamente aos conteúdos. Também ele precisa estar um formulário precisa estar de acordo com a estratégia, né? Então, o formulário no blog é fundamental. Você pode colocar no meio do conteúdo também um outro tipo de formulário com um conteúdo adicional. Então, por exemplo, eu tenho um post onde eu falo sobre e-mail marketing, o que é, como fazer, como iniciar. No meio da leitura do meu post, eu coloco um formulário. Olha, quer baixar o guia completo sobre como funciona e-mail marketing? O cliente, nesse momento eu não estou conseguindo ler tudo, o visitante deixar o dado dele para ler o material depois também. É uma ótima forma de vocês conseguirem aí captar leads também. Outra coisa que pouca gente explora, tem ferramentas, que eu vou até passar aqui para vocês um exemplo, que elas geram automaticamente um PDF. Então, não tem tempo de gerar um e-book, por exemplo, mas tem bastante conteúdo no blog de vocês que pode gerar leads, vocês podem colocar ao final do blog, tá gostando desse artigo? Faz o download dele. Então, não precisa ir fazer, às vezes o artigo não dá em si um e-book, um material muito denso, você pode fazer com que a pessoa baixe o artigo e aí deixe o endereço de e-mail e vocês conseguem captar o lead que está no meio da leitura e não consegue ler naquele momento ou quer guardar aquele material para futuramente. Então, tem ferramentas, tem algumas ferramentas, depois posso passar aqui o nome para vocês, caso eu não tenha colocado na apresentação, mas ela fica dessa forma. Aqui até um exemplo no post, num artigo da Dinamize, a gente colocou, tá gostando desse artigo? Faz o download aqui dele. E aí, quando ela vai fazer o download, claro, a gente pede um e-mail, já é uma outra forma de captação. As pop-ups, elas funcionam no site desde que elas estejam dentro da estratégia, né? Não dá para se tornar chato também e não dá para tornar, então, o processo de pop-up ilegível, como, por exemplo, no mobile, muitas vezes não se adequa, a pessoa acaba saindo do site, né? Então, normalmente, e-commerce é padrão a gente entrar e já esperar ter um pop-up perguntando, dando um cupom, né? Um desconto. Claro que esse desconto tem que ser real, tem que ser uma oportunidade real aí de compra, né? Uma sugestão também, caso você vai ofertar na pop-up um desconto, não dá o desconto já na tela, encaminha para e-mail, porque isso vai obrigar o contato a cadastrar um endereço de e-mail real, não cadastrar alguma coisa fake para simplesmente pegar o cupom e fazer a compra, né? Outra coisa importante, não esqueça do mobile, né? Então tem que estar responsivo.
Falar um pouco agora sobre as iscas virtuais. Essas dicas anteriores ali são mais alguns pontos de integração com o site, agora algumas iscas para atrair novos leads. O básico, então, um e-book, né, que você pode criar para gerar novos leads, treinamentos e webinars, assim como esse que a gente está fazendo com o digital, que são um ótimo canal, uma mídia onde a gente consegue explorar novos leads, né? Então, a gente está divulgando um conteúdo, vai ter um webinar ao vivo, vai ter algum palestrante da área, né, vai falar sobre um assunto que tenha relevância com a sua empresa, ou com o produto ou serviço que você oferece, as pessoas vão se cadastrar, você vai atrair novos leads aí para a sua empresa. Videoaulas também, isso até pelo YouTube, vou mostrar para vocês como é que vocês podem gerar novos contatos do YouTube mesmo. Infográficos também, aqui um outro exemplo de infográfico, para baixar um infográfico, por exemplo, deixar o endereço de e-mail para continuar lendo, por exemplo. Modelos de apresentações de planilhas e próprio PowerPoint, por exemplo. Então, é muito comum, na empresa de vocês, eu trabalho com marketing digital, tem várias métricas aqui que a gente utiliza, esses modelos são tão legais, eu acho que o meu público-alvo vai ter interesse também em ter acesso a esses dados. Isso é bem comum a gente gerar também na Dinamize, a gente acaba gerando esse modelinho de planilha com algumas fórmulas vai fazer sentido também para os nossos clientes. Então, esses modelos também são materiais ricos que vocês podem distribuir e também gerar aí novos leads. Demonstração das plataformas, né? O que é mais comum quando você tem um software, uma ferramenta SaaS, por exemplo, é distribuir aí uma conta free por alguns dias, que é chamado de período de trial, né? É uma ótima forma também de gerar lead aí bem fundo de funil, né? Para isso, normalmente é recomendado a criação de uma landing page. Então, uma landing page é uma página desenhada só com um único objetivo, que é a conversão. Então, diferentemente da sua página da homepage do seu site, a homepage tem vários outros links, como menu de contato, banners, conteúdos em si, sobre a empresa. E aí, se o objetivo de vocês é que a pessoa preencha o formulário, há grandes chances da pessoa sair daquela página principal e acabar indo para uma outra página e não convertendo. Então, é aí que entram as landing pages. As landing pages são criadas com o objetivo de conversão. Então, quanto menos distrações, melhor. Então, você vai colocar um título chamativo, uma imagem, um videozinho, uma explicação e um formulário aí com um único botão, preencha, baixa aqui, mesma coisa para e-book, né? Então, eu quero participar desse webinar. O webinar vai ter isso, essa vai ser o apresentador, esses vão ser os tópicos. Quer se cadastrar, vai ter um formulário lá para a pessoa se cadastrar. E é isso, direto, sem nenhum outros links, porque esses outros links vão acabar fazendo com que a pessoa não converta, né? Passe para outras páginas. Então, evite, então, no layout muitas distrações. Aqui eu vou mostrar até um exemplo de material que eu coloco dentro de um webinar que eu gravei. Então, olha, direto, faço o download do material do webinar, ele vai ter o videozinho e recebo o material. Nome, e-mail, cidade, que eram os dados que eu precisava, a pessoa vai cadastrar e já vai receber o material. Então, direto, sem muitas distrações. Então, agora eu vou mostrar como é que vocês podem captar leads pelas redes sociais, né, pelas mídias sociais. No caso do Facebook e do Twitter, eles permitem que vocês deixem posts pré-fixados, né? Então, ao um contato novo entrar, por exemplo, na fanpage de vocês do Facebook, você pode ter um post principal que seja o post fixado. E por que não falar que você tem aí esse post ser uma newsletter, onde a pessoa se assina para entrar dentro da base de contatos de vocês? Então, aqui está um exemplo até de post fixado na nossa page do Facebook. A pessoa vai entrar, o primeiro post que ela vai ver, olha, receba nossos conteúdos sobre e-mail marketing. A pessoa vai clicar, vai assinar e vai saber mais sobre e-mail marketing. Então, deixem fixado um post onde vocês obtenham uma conversão, porque você não consegue se comunicar diretamente dia a dia com as pessoas do teu Facebook que te seguem no Facebook ou no Instagram, por exemplo, né? Mas você consegue aí deixar uma mensagem para os novos contatos que você já sabe que você atraiu a partir do Facebook. Então, é uma forma de você obter o endereço de e-mail dele e ter um contato direto, né? Sem precisar aí investir em mídia paga, porque a gente sabe que hoje o Facebook não entrega nem 4% para os seus contatos, para os seguidores da sua página. O Facebook também tem uma opção de ter um CTA, né, um Call to Action nas páginas, que também vocês podem colocar para a pessoa fazer uma assinatura. Vou mostrar aqui como é que a gente notou que o YouTube também podia ser um canal de conversão.
Então, aquele mesmo webinar que eu mostrei para vocês aqui, relacionamento através do e-mail marketing, eu percebi que a maior parte dos comentários, as pessoas estavam perguntando sobre uma planilha que eu mostrei, que eu utilizei para organizar as minhas automações. Então, se vocês verem aqui pelos comentários, ó, podem me encaminhar o arquivo para o meu e-mail, me encaminha o arquivo. Então, a maior parte das pessoas me pediam para enviar o arquivo por e-mail. Então, o que a gente fez? Quer baixar o download do material apresentado nesse webinar? Vai ali o link da landing page. Então, aquela landing page que eu mostrei, ela está ali gerando leads pelo próprio canal do YouTube por um webinar que foi realizado há um tempo atrás. Então, vejam como vocês podem reaproveitar um conteúdo que já foi produzido em um momento, como esse webinar que está sendo apresentado agora. Vocês deixam no YouTube para ficar gerando acessos de forma orgânica. E se vocês apresentaram nesse webinar, por exemplo, algum material ou a própria apresentação utilizada no webinar, vocês podem deixar uma landing page na descrição e a pessoa vai começar a converter também para entrar dentro da base de contatos, certo? No caso do Facebook também há como cadastrar plugins, né? A ferramenta da Dynamize até disponibiliza automaticamente pela plataforma, vocês conseguem colocar um cadastro agora, newsletter, por exemplo, assine a newsletter, e a pessoa que entrar ali também já vai conseguir ver pelas guias um cadastro de formulário. Mesma coisa o Instagram, né? O Instagram tem uma ferramenta chamada Linktree, não sei se vocês conhecem, mas ela permite aí que vocês coloquem um link, ele gera um link personalizado, e você coloca uma série de links que você vai apresentar lá no próprio Instagram. Então, para quem ainda não tem aqueles 10.000 contatos necessários para que vocês possam fazer stories, por exemplo, e colocar, veja esse link, acesse esse link, vocês podem colocar na própria descrição. Isso também funciona para o feed, né? Porque no feed vocês não conseguem colocar um link funcional. Então, olha, entra na nossa bio e veja lá o link direto. Então, ele permite que vocês coloquem diversos links e aí a pessoa pode acessar, então, fazer esse tipo de interação e deixe também nesse mesmo link um link fixo, ó, receba a nossa newsletter, receba nosso conteúdo ou receba uma demonstração do nosso produto, né? Então, qualquer chamada aí que seja interessante para vocês captarem o lead. Mesma coisa aí no Twitter, dá para deixar então fixo um assine a newsletter, né? A gente deixou aqui um exemplo da Dynamize, na própria bio, a pessoa entra, já sabe que dá para assinar a newsletter, e também dá para deixar um tweet fixado ali também com a landing page de cadastro na newsletter. Então, para isso, basta vocês cadastrarem uma landing page aí específica e distribuir ela aí pelos canais que vocês têm, como redes sociais e outros ali que vocês podem distribuir. Disponibiliza também um link de cadastro na assinatura dos e-mails transacionais. Então, sabe aqueles e-mails que vocês trocam diariamente com fornecedores, com clientes ou com outras pessoas ali? Muitas vezes eles acabam não sabendo que você faz e-mail marketing, que você tem um contato, você tem uma newsletter aí semanal ou você faz promoções por e-mail marketing. Coloquem ali no final da assinatura de vocês, olha, cadastre-se aqui para receber nossa newsletter, e a pessoa vai acabar sabendo, né? Você vai trocar e-mails com ela, toda vez que você troca e-mail, a sua assinatura é exibida, e você vai ter aí leads sendo gerados também pelos e-mails transacionais. Co-marketing também é uma forma de vocês conseguirem leads, então fazerem parcerias, então principalmente para empresas que estão começando, né? Então, eu estou começando nessa atuação, eu tenho um parceiro X, eu quero fazer alguma ação junto com ele. A gente sabe que a gente não pode usar a base do parceiro e também fica chato o parceiro fazer algo em nome de vocês. O que vocês podem fazer um material que faça sentido para as duas empresas e vocês fazerem um co-marketing, aí distribuírem ele de forma simultânea dos dois lados aí para que vocês ambos tenham os leads gerados, né? Então, o marketing também é uma ótima forma de vocês gerarem leads. Alguém tem alguma dúvida até agora, pessoal? Estou passando um pouco rápido, porque são mais dicas pontuais mesmo de captação, muitas delas vocês já podem utilizar, né? E se vocês tiverem outras sugestões também, quiserem compartilhar ali, depois eu incremento também na apresentação, certo? Então, continuando ali as formas de captação, temos então o Facebook Ads também, que tem a opção lá do geração de contatos, que a gente chama de Facebook Lead Ads também. Na nossa ferramenta, por exemplo, você já integra direto, já começa um fluxo de nutrição para esses leads. Uma outra forma também de vocês captarem leads pela ferramenta, pelas redes sociais, mas nesse caso aqui seria através de mídia paga mesmo.
Instagram Ads também, que entra dentro desse mesmo ramo, né? O LinkedIn Ads, ele é um pouco mais caro, né? Mas normalmente aí já são pessoas mais qualificadas, porque são pessoas que estão de perfis de empresas, vocês têm umas opções de segmentações bem mais avançadas aí para poder atingir um público específico, né? Então, recomendo aí usar o LinkedIn Ads somente aí o pessoal que já está mais avançado na mídia paga e que já consegue fazer diversas segmentações, já sabe que tipo de segmentação funciona para o seu público. Outra forma de captação também é através de fóruns e FAQs. Uma coisa aí que o pessoal explora pouco, que é a ferramenta do Google, que é o Google Alerta, né? O Google Alerts. Como é que ele funciona? Vocês cadastram um alerta por uma palavra-chave. Então, digamos que minha palavra-chave seja e-mail marketing. Eu posso criar um alerta dizendo assim, olha, sempre que houver uma nova publicação, seja de uma notícia, de um artigo, ou que seja, com a palavra e-mail marketing, eu quero receber um alerta por e-mail. Vocês podem escolher, por exemplo, para receber uma vez por semana, ou uma vez por dia, por exemplo. Aí você vai receber um alerta sempre que uma publicação acontecer com essa palavra-chave. Se você vê que aquela publicação tem a ver com o conteúdo que você tem, você pode entrar nessa publicação e fazer um comentário relacionando ao conteúdo de vocês. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje muitos leads sendo gerados e várias referências no nosso site por um fórum onde as pessoas comentaram, vocês conhecem quais são as palavras que são negativas, que pontuam como spam no e-mail marketing? A gente publicou um post lá, respondeu essa enquete com um post dizendo, olha, conheça as palavras ali, tem nesse artigo as palavras que são mais pontuadas como spam. E a gente tem muitas pessoas que acessam o nosso site hoje por esse artigo aí que faz bastante tempo que a gente respondeu em cima. Além disso, você fica também atento a outras páginas que comentam com a palavra-chave de vocês e vocês podem aí conversar até para fazer uma parceria, para poder fazer um link aí para a página de vocês de alguma forma, caso faça sentido. Então, são algumas formas aí de vocês fazerem interações com outras páginas também. Outra forma de captação que pouca gente explora é a captação através de mídia física. Algo que até nos Estados Unidos é um pouco mais comum, mas no Brasil não tanto, que é ter um totem quando você entra numa loja física, falando que você também tem uma base de newsletter. Então, você às vezes vai numa loja, a loja também tem e-commerce, mas você acaba não se cadastrando, a pessoa sai da loja sem deixar o endereço de e-mail. Algo que a gente faz na Dinamize bastante, a gente vai a eventos, vários eventos de marketing digital e eventos de públicos que normalmente são nosso público-alvo, e a gente faz aí uma landing page, que nem essa aqui do lado direito, com uma promoção para gerar realmente o engajamento. As pessoas vão vir a nosso stand porque ela vai querer participar para ganhar o prêmio e a gente vai acabar obtendo o lead, né? Então, essa é uma das formas aí de vocês captarem tanto pessoas para o stand, no caso de eventos, como vocês podem aí gerar aí contatos futuros também, porque a gente marcou uma opção, quero receber uma demonstração da ferramenta também, aí a pessoa já seleciona no momento onde ela está se cadastrando na newsletter, na landing page no evento. Então, é uma forma aí de vocês cadastrarem. Caso não queiram investir tanto, fazer um totem e tudo mais, deixa um notebook ali, um tablet para cadastro, e aí vocês vão ver que já vai gerar aí bastante leads, né? Outra coisa também é o QR Code no material impresso, né? Então, usem bastante QR Code, isso acaba gerando também acesso quando vocês têm folders, quando vocês têm produtos físicos, por exemplo, é uma forma de vocês gerarem um QR Code, por exemplo, para a newsletter da conta de vocês, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês conheciam todas essas formas, já usam todas essas formas de captação? Ou tem alguma coisa nova aí para vocês? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver as perguntas aqui também. Acho que o pessoal está mandando no chat. Perfeito, então. A Bruna aqui perguntou como se chama a ferramenta. Qual ferramenta, Bruna? Depois você puder deixar detalhes ali, a gente já te passo também o nome da ferramenta. O Lincoln colocou aqui, conhecia, mas por causa da LGPD eu fico com dúvidas sobre desses totens em eventos. Assim, a LGPD informa que você precisa ter a permissão do contato, né? Então,
claro que dentro da landing page você vai colocar observações. O que a gente normalmente faz quando a gente captura por eventos? A gente, na landing page, a gente pergunta os dados para o sorteio mesmo, né? Então, telefone, e-mail, para caso a pessoa ganhe o produto, a gente entrar em contato. E logo em seguida, como a gente coloca nas descrições ali da própria landing page, nos termos de privacidade, a gente vai entrar em contato com ele para notificar sobre o evento. E a gente coloca no rodapé do próprio e-mail, a gente fala sobre quem foi sorteado, que horas é o sorteio e tudo mais. Olha, você tem interesse em se cadastrar na nossa newsletter? Clica aqui ou uma demonstração da nossa ferramenta, e a pessoa clica e vai para outro caminho. Se ela autorizar, você tem aí o primeiro consentimento, né? Então, você tem que fazer uma mescla ali de conteúdos, né? Para que o conteúdo ainda seja dentro do conteúdo que você tenha permissão. Então, falando um pouco sobre segmentações, deixa eu até olhar meu tempo aqui para não ultrapassar muito, vou passar rápido, pessoal, mas depois, se vocês tiverem dúvidas, eu vou colocar meu e-mail à disposição também. Então, alguns pontos positivos da segmentação. Você pode segmentar por dados demográficos, como cidade, estado, clima, população, idade, gênero, e uma outra série de comportamentos, como interesses, quais tipos de produtos essa pessoa se interessa, qual estágio do funil ela está com a gente, ela já é um cliente, ela não é um cliente, ela já foi nossa cliente, por exemplo, qual o engajamento dela, isso é bastante importante para a entregabilidade do e-mail marketing de vocês. Então, se o contato está mais de 6 meses sem interagir com vocês, possivelmente ele vai ter já uma grande chance de prejudicar os envios de vocês. Pessoas que já estão ativas podem não receber na caixa de entrada porque você está mandando para contatos que não interagem mais. Ticket médio, data da primeira compra, qual foi o último produto comprado, então fazer uma relação em cima disso. Então, qual público quer receber meu envio? Que tipo de estágio, né? Então, aqui alguns exemplos de segmentação. Depois posso passar algumas planilhas de exemplo de segmentações que vocês podem aplicar. Segmentações geográficas são importantes para quando vocês atuam em diferentes áreas e com diferentes conteúdos, né? Então, o material que eu apresento aqui em Porto Alegre é diferente do material que eu tenho que apresentar em Portugal, por exemplo. A gente recebeu essa dica semana passada, porque a gente fez um conteúdo sobre o carnaval. Aqui no Brasil, o carnaval é bastante popular, mas talvez em Portugal não seja tão popular assim. O pessoal estava aí comemorando a primavera, por exemplo, né? Então, são coisas que geograficamente isso pode impactar de acordo com o tipo de pessoa. Um conteúdo vai fazer chamar atenção com um segmento e outro conteúdo vai fazer com outro segmento. Até acredito que eu não tenha atualizado para essa apresentação, mas a gente lançou no final de 2019 um resumo de todos os resultados do e-mail marketing aqui no Brasil, e envios onde foi utilizado algum tipo de segmentação, o percentual de abertura, de engajamento das pessoas era até 36% maior. Então, isso é um número bastante grande, né? Um número bastante alto, perto do que você tem, né? Então, o percentual de abertura dos e-mails é muito maior quando você utiliza uma segmentação. Então, você faz menos envios, mas mais direcionados. Que até eu vou mostrar um pouquinho na nossa ferramenta como a gente tem vários modelos de segmentação. Então, engajados, visualizaram algum envio, clicaram em algum URL, bem legal esse também. Então, eu fiz várias campanhas de e-mail, eu quero saber quem tem interesse nesse produto aqui. Eu vou pegar o URL dele e vou dizer, qualquer pessoa que tenha clicado nesse vinho tinto modelo X, eu quero saber quem está interessado nesse produto, porque eu quero mandar para quem já comprou, já clicou em algum momento, porque eu estou com uma promoção com ele e quero as pessoas mais engajadas com ele. Clica, cria uma segmentação e envia só para esses contatos, até para poder personalizar ali o próprio assunto do envio. Então, agora falar um pouquinho sobre a manutenção. Como que a gente começa o planejamento no nosso envio de e-mail marketing? O conteúdo do e-mail marketing é muito importante, né, para a gente garantir uma boa entregabilidade. Para vocês entenderem, entregabilidade é a entrega do e-mail na caixa de entrada. Quando você faz um envio, o provedor, a ferramenta que você utiliza vai dizer, olha, foi entregue, não foi entregue. Isso se chama entrega. A entregabilidade é, chegou na caixa de entrada ou não chegou na caixa de entrada. Então, tem algumas dicasinhas que eu vou passar para vocês, para que vocês tenham maiores chances de chegar na caixa de entrada. Cada provedor
Hotmail, Gmail, Yahoo, por exemplo, têm suas próprias regras e vão se aplicar de formas diferentes a cada tipo de conteúdo. Mas eu vou dar algumas dicas aqui que são de uma forma mais geral para você fazer um conteúdo que tenha uma boa entregabilidade e que também tenha uma boa aceitação por parte do público de vocês. Então, o primeiro passo para começar um e-mail marketing é definir o objetivo do e-mail. Se o e-mail de vocês é divulgar um evento, não fujam do objetivo, não coloquem muito conteúdo. Quero divulgar o evento, mas também eu quero falar desses 5 novos conteúdos que a gente criou no blog. Não, cria 2 e-mails então, porque você vai estar queimando o e-mail com conteúdos diferentes. Pensem no objetivo, da mesma forma como a landing page, que vocês criam com o objetivo que é a conversão da landing page, do formulário, por exemplo, pensem isso no e-mail, definam o objetivo do e-mail de vocês e esse objetivo tem que estar bem claro para quem for criar o design desse e-mail, para quem for criar o conteúdo e para quem vai enviar, que vai definir o assunto também, certo? Existem 3 principais objetivos do e-mail: abertura, clique ou conversão. Se o objetivo de vocês é só que a pessoa abra o e-mail, o assunto tem que ser mais genérico e tem que fazer uma chamadinha diferente. Então, você não pode ser tão específico no assunto, né? Se você colocar, promoção de TV, Smart TV 65 polegadas, por exemplo. Eu não quero TV, não estou precisando de TV, eu não vou nem abrir esse e-mail. Mas se você dizer, vários eletrônicos em promoção, eu vou clicar porque eu estou querendo comprar um smartphone novo, um telefone novo. Então, esse tipo de coisa, você vai ter uma abertura maior, mas possivelmente o clique vai ser menor, porque aquela mesma chamada onde está dizendo sobre eletrônicos e eu abro o e-mail somente tem TV, eu não quero comprar uma TV nesse momento, eu vou abrir, mas eu não vou clicar e não vou converter. Então, esse objetivo, abertura, clique ou conversão, tem que estar claro para vocês, porque vai ser o que vocês vão definir no assunto, vai ser o que vocês vão definir do conteúdo também. Porque se vocês querem conversão, você quer que a pessoa vá lá no site de vocês e preencha o formulário do webinar, por exemplo, você não pode fazer um e-mail onde no conteúdo tenha o webinar mais diversos conteúdos do blog de vocês, por exemplo, porque a pessoa vai se perder da mesma forma que numa homepage, diferente da landing page, ela acaba se perdendo e ela não vai diminuir a taxa de conversão de vocês. Ficou claro essa parte? Então, é bem importante vocês terem esses 3 principais objetivos, porque eles impactam na criação do conteúdo de vocês. Então, é bem importante aí pensar, abertura, eu quero clique ou eu quero conversão, que isso tudo vai impactar na criação do e-mail de vocês. Então, agora vamos partir para a criação do layout do envio. O que a gente recomenda sempre? Gente, eu não sou do design, então certamente eu vou ter aí dicas um pouco ruins com a parte de criação de layout, mas eu vou dizer o que a gente... Quando a gente vai dar um briefing para a criação do e-mail marketing, a principal coisa que vocês precisam fazer é o esboço desse layout. Não precisa ser algo nesse sentido aqui, como um wireframe, pode ser no papel mesmo, né? Então, eu vou demandar para minha equipe de design criar o layout, mas eu não entendo de arte. Você pode pegar um papel, uma folha e vai escrever como você gostaria que fosse o layout. Nesse momento, eu vou pedir para vocês sempre terem atenção no que a gente chama de espaço de ouro. O que seria esse espaço de ouro? É esse primeiro trecho que você tem dentro do e-mail marketing quando você abre no desktop, por exemplo. Esse é a principal parte do e-mail de vocês. Por quê? Porque ele vai ser a primeira coisa que vai ser aberta também quando você abrir no celular. E quando a pessoa pré-visualizar, porque ainda tem muita gente que utiliza programas como Outlook, como Thunderbird para visualizar o e-mail, muita gente ainda pré-visualiza o e-mail como metade na vertical ou metade na horizontal, como nesse exemplo aqui. Então, se você está pensando no espaço de ouro, que é essa parte aqui, seja o contato que pré-visualizar na vertical ou o contato que pré-visualizar na horizontal e também no mobile, ele vai conseguir entender o que é o conteúdo do e-mail de vocês. Então, esse espaço tem que chamar atenção. O que acontece normalmente? As pessoas acabam colocando um banner gigante com o logotipo da empresa. Por que não colocar o logotipo? Pode colocar o logotipo, coloca no rodapé, vocês já têm o nome do remetente, que é a empresa de vocês. A pessoa já abriu o e-mail porque sabe que o e-mail é de vocês. Então, nesse momento, vocês têm que chamar atenção, vocês têm que engajar ele para que ele venha abrir o e-mail e possivelmente converter.
Então, vocês precisam pensar nesse primeiro pedaço que aparece dentro da criação, no primeiro quadrado que você tem no e-mail marketing, ele é o espaço de ouro, que é o espaço aí que vocês vão colocar a primeira chamada, o que vai mais atrair o contato para abrir o e-mail, certo? Pensem também nas limitações dos provedores de e-mail para começar na criação. Importante, o tamanho da imagem, ela não pode passar de 600 pixels. Por quê? Porque dependendo do tamanho da imagem, dependendo do dispositivo que a pessoa abrir, ela vai ter que clicar na barra de rolagem para visualizar, né? Pensa que, às vezes, a própria pessoa que está criando o layout, ela está criando ali, o pessoal do design normalmente tem um notebook, uma tela maior, ela vê grande, está visualizando legal, mas as pessoas normalmente têm uma tela menorzinha, e acaba aí no dia a dia não conseguindo ver da melhor forma ou cortando algumas partes, né? Então isso é bem ruim. Outra dica também é não utilizem somente imagens no envio. Por quê? Quando vocês vão para o celular, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo de e-mail onde foi criado imagem e texto, imagem e texto. São 2 pontos porque vocês não devem utilizar somente imagens. Um deles, quando vocês colocam um texto dentro da imagem, então imaginem no celular de vocês hoje, vocês colocarem todo esse texto que está aqui dentro de uma única imagem. O celular, por exemplo, o iPhone, ele automaticamente redimensiona a imagem, ele vai diminuir proporcionalmente. Quando ele diminui proporcionalmente, o texto vai ficar ilegível. Então, normalmente, quem vai abrir para o celular vai ter que ficar abrindo a imagem aqui, expandido com o touch, e vai se tornar bem ruim, se tornar legível. A não ser que ela queira muito ver a mensagem de vocês, ela vai acabar mesmo descartando. E se ela tem por comum aí abrir sempre a primeira vez no e-mail pelo celular, os próximos e-mails de vocês vai passar a ser ignorados quando ela abrir. Então, é importante que, para que a pessoa consiga a sua mensagem se tornar bem legível, que o texto esteja em forma de texto, não dentro da imagem. Outro ponto que o texto também é melhor que ela esteja fora da imagem, porque os provedores, os filtros anti-spams, eles não conseguem ler o texto que está dentro da imagem, eles conseguem ler o que está em forma de texto. Então, quando eles vão definir, recebi um novo e-mail aqui da Caroline e da Dinamize, como que eu vou descobrir se ele é spam ou não? Se esse conteúdo é de interesse da pessoa ou não? A partir do texto. Então, pelo texto, ela vai ver, olha, esse texto aqui está falando sobre um determinado conteúdo, essa pessoa que costuma ler conteúdos similares, isso é o comportamento do filtro do Gmail, por exemplo, do Google, né? Ele vê conteúdos que a pessoa costuma abrir, costuma buscar no navegador. Então, talvez ela tenha interesse nesse conteúdo que a Caroline está enviando. E aí, ele vai direcionar para a caixa de entrada ou para a caixa de spam. Então, o texto, da mesma forma que as palavras-chave no SEO para vocês é algo positivo, dentro do e-mail marketing, para o Google principalmente, para Gmail e G Suite, você vai ganhar pontos com o provedor caso as palavras que você utilize também sejam palavras que aquele contato que está recebendo já mostrou interesse anteriormente. Então, não perca essa oportunidade de colocar as palavras-chave que chamam a atenção, certo? E verifique também as fontes utilizadas. Na nossa ferramenta, a gente tem um editor já responsivo, porque a maior parte das fontes, pensem que as fontes elas ficam gravadas no computador ou no dispositivo da pessoa, no celular e tudo mais. Então, nem todo mundo tem todas as opções de fontes. Então, se você botar uma fonte um pouco diferente, ela pode ser que ela não seja visualizada em algum dispositivo e ele acabe mudando e alterando totalmente o layout do e-mail de vocês. Então, é legal vocês utilizarem as fontes aí mais padrões ali das ferramentas. Dentro dos editores normalmente responsivos, eles já disponibilizam só as fontes que são abertas pela maioria dos provedores. Então, essa é aquela dica que eu passei do espaço de ouro, né? Não é necessário colocar o logo da empresa logo no início do layout, porque nesse momento aqui vocês estão perdendo aquele espaço de ouro, né? E sempre verifique a responsividade. Responsividade é como é que o meu e-mail vai abrir nos diferentes dispositivos, no desktop, no notebook, no celular, no tablet, porque podem acontecer vários problemas. Então, voltando então às métricas de dispositivos mais usados, então para a abertura do e-mail, primeira abertura do e-mail, 54% das pessoas abrem pelo mobile, 30% abrem pelo navegador e 16% ainda abre por aplicativos como o Outlook, o Thunderbird. Então, aquela pré-visualização pela metade na horizontal ou na vertical vai ser sempre disponível em algum momento, então vocês têm que sempre respeitá-la. Outro ponto pelo qual até trouxe um exemplo aqui do Submarino, que é um e-commerce aqui bastante conhecido no Brasil, eu recebi essa newsletter onde
No computador, a peça ela era totalmente legível, mas quando eu abri no navegador, no celular, olha como é que ficou. Pareceu que ela fazia parte do corpo da pessoa. Possivelmente aí faltou um teste no mobile aí para ver como que a peça ficaria. Então, por mais que funcione, ela acaba aí alterando a mensagem que você queira passar e pode dar um problema aí com a conversão de vocês ou virar um meme. Então, esse é um exemplo de não teste, possivelmente aí no mobile. Outro ponto importante, não esqueçam do CTA. Se o objetivo do e-mail de vocês é a conversão, o CTA precisa chamar atenção, né? Então, o CTA, para quem não sabe, é aquele botão ou um destaque maior, né? Normalmente ele precisa estar com uma cor diferente, com um tamanho e com uma posição diferenciada. Aqui nesse caso ele está sendo usado de uma forma de funil, então fica bem claro você vendo essa peça que você tem que clicar aqui no Shop Now, mesmo que ele não seja um botão, né? Ele é um texto, mas da forma funilada que ele está, claramente é um botão. Aqui, então, também um outro CTA, né? Você pode ter outros menus, outras distrações, mas fica bem claro ao receber o e-mail qual é o objetivo, qual que é o CTA, para onde eu tenho que ir, porque ele está com tamanho, posição diferenciada ali também. Outra dica é adicione texto alternativo nas imagens. Então, veja aqui um exemplo de como o e-mail de vocês, caso ele seja 100% composto por imagens, ele pode chegar em até 43% dos clientes. Então, vai chegar dessa forma. Então, o pessoal da arte ali, do design demorou horas para criar o e-mail marketing, mas quando chegou no e-mail a pessoa não baixou as imagens, ele vai ficar dessa forma. Então, o que vocês podem utilizar? Esse é um e-mail também com texto, né? Aonde está essa barra vermelha, laranja, ele tem um texto alternativo, né? Então, esse texto alternativo, você consegue colocar até um layout nele, né? Uma cor no fundo. Caso a pessoa mostre para visualizar as imagens, ela vai substituir esse texto que está ficando essa parte laranja, esse vermelho, mas mesmo assim não impede da pessoa conseguir ler o conteúdo. Claro que o restante também está em texto. Então, aí mantendo sempre aquela proporção de imagem e texto, é importante para que você também ajude no momento onde a pessoa precisa ler o e-mail, ou está com problema no 3G, não está conseguindo baixar as imagens, ou está mais lento, ela consegue ler o conteúdo de vocês e é que vocês acabam não perdendo essa oportunidade. Aqui mais um outro exemplo onde o texto alternativo é aplicado, né? Então o texto fica atrás da imagem, quando a imagem é exibida, ele não aparece, né? Outra dica é não utilizar mais do que 3 colunas no envio, pelaquela mesma questão da barra de rolagem ali, vai se tornar elegível. Outra coisa, não é recomendado vocês utilizarem background image. O que é esse background image? Quando vocês têm uma imagem de fundo e vocês colocam um texto por cima que não transforma num texto, o texto fica sobre a imagem. Ela funciona muito bem em navegadores, em páginas web, mas no e-mail marketing não funciona. Por quê? Porque em versões do Outlook, principalmente, o Outlook é sempre problema por isso, ele não consegue ler isso e acaba colocando ou o seu texto para cima ou o texto para baixo e exibindo distorcido, né? Então você vai perder aí toda a ideia que vocês colocaram, mas vocês podem colocar o color, né? Então é botar uma cor no fundo e aí botar o texto em cima, isso sim vai funcionar. Pode utilizar GIFs? Pode utilizar GIFs. Aqui eu trouxe alguns exemplos de GIFs, né? Então tem da Dell, aqui o notebook, ele traz toda essa dinâmica de movimento, né? Claro que o e-mail ele tem algumas limitações, mas dá para fazer algumas coisas bem legais. O GIF ele não funciona de forma dinâmica dessa forma com a versão 2007, 2010 e 2013 do Outlook, mas ele funciona o primeiro frame, né? Então certifique-se que a primeira imagem que vocês vão colocar ela dê a entender a mensagem que vocês querem passar. Então, para quem ainda tem essas versões, vai funcionar, mas você não vai ficar em movimento, vai ficar uma imagem fixa com o primeiro frame, né? A primeira imagem do GIF de vocês. Não deixem de adicionar o link de pré-visualização. E agora vamos falar um pouco sobre a linha de assunto e pré-header. Só parando um pouco aí, alguém tem alguma dúvida sobre essas dicas que eu passei sobre a criação? Vocês têm alguma sugestão ou dica que eu não tenha falado? Aí o Lincoln perguntou se a gente pode passar a apresentação depois. Sim, aí o Rafael vai divulgar depois para vocês a apresentação, sem problemas. Perfeito, então.
caso vocês tenham dúvidas, vão colocando ali que no final a gente abre então todas as dúvidas. Trouxe essa métrica aqui que é importante para a gente pensar no assunto. Normalmente o assunto ela é a última coisa antes de fazer o envio. Coloca qualquer assunto aí, depois que a peça demorou horas para ser aprovada, o layout foi trabalhado por horas e a pessoa coloca qualquer assunto. 64% dos usuários afirmam que somente abriram o e-mail por causa do assunto. Então, se você colocar qualquer coisa, todo aquele trabalho que normalmente demorou dias para ser aprovada a peça, foi em vão, porque se a pessoa não abriu o e-mail não vai ser inútil para quem não abriu, né? Então, o assunto é um dos pontos mais importantes do e-mail marketing de vocês. Então, trouxe algumas dicas aqui de assunto. Uma das coisas que podem ser usadas bastante, aí não sei se em Portugal teve tanto boom como teve aqui no Brasil, quando alguns cantores brasileiros usaram a música lá do Shallow Now, fizeram Juntos de Shallow Now, fizeram uma tradução em português aí muito ruim para a música, e as pessoas usaram o timing, né? Então, quando a persona da empresa tem esse perfil um pouco mais humor, elas podem utilizar o assunto em concorrência com o pré-header. Eu trouxe esse exemplo para mostrar o assunto e o pré-header complementando um ao outro. Para quem não sabe o que é pré-header, aqui é o assunto juntos e recorrência anal. E o primeiro textinho que aparece, que normalmente diz assim, ó, visualize esse link na página web, por exemplo, não conseguindo visualizar, clique aqui, por exemplo, é o primeiro texto que vai no e-mail de vocês. Então, aqui a pessoa fez uma combinação, ó, juntos e recorrência now, in the shallow, shallow now. O que é isso? Ela combinou o assunto com o pré-header. Então, o pré-header é o primeiro textinho que vocês vão colocar dentro do e-mail de vocês. Se o primeiro conteúdo do e-mail de vocês é uma imagem, vocês podem colocar o texto no texto alternativo daquela imagem, que é aquele texto alternativo que eu mostrei anteriormente. Então, aqui é um exemplo de como vocês visualizam no mobile. Então, o pré-header é bem importante para a abertura do e-mail, para impactar na abertura do e-mail no mobile. Então, a primeira coisa que aparece no e-mail, né, quando você está abrindo no celular, é o remetente, que é o nome do remetente, o assunto, né, o subject line, e o preview text, que aqui também é conhecido como pré-header, que é o textinho inicial. Então, esse é o pré-header ou snippet. Várias pessoas colocam um nome diferente, preview text, mas ele tem o objetivo de complementar o assunto e também aí para incentivar a pessoa a abrir o e-mail de vocês. Outra função que poucas pessoas utilizam, como eu disse, que o assunto é uma das coisas que mais impactam na abertura do e-mail. Poucas pessoas utilizam o teste AB. Então, aí, vou mostrar até um exemplo que eu trouxe. Existiam alguns mitos, né, do e-mail marketing que você não podia usar mais do que 50 caracteres no assunto e também porque não podia usar emoji, coisas do tipo. Eu fiz um assunto, um teste AB. O teste AB, para quem não sabe, você pega um percentual da sua base. Então, digamos que eu tinha que mandar para 10 mil contatos, eu pego 10% desses 10 mil contatos e mando metade para um assunto, metade para outro, e depois de um tempo eu mando para o restante da base o resultado desse teste. Então, eu fiz esse teste testando 2 assuntos. Eu estava sendo bem específica e que eu passei dos caracteres. Então, isso é até um outro teste que vocês podem fazer. Um ser genérico, né? Ser bem amplo o assunto de vocês, e o outro ser bem específico. Então, esse aqui eu estava divulgando alguns recursos novos da nossa ferramenta, e eu queria testar ali com a nossa base o que eles interessavam mais, o negócio amplo ou alguma coisa bem genérica, né? Então, eu criei um bem específico, novas features, scripts nas landing pages, link direto para o WhatsApp, Google Planilhas e muito mais. Deu 99 caracteres. Então, e embaixo disse, acompanhe todas as novas funcionalidades liberadas. Um bem genérico, um bem detalhado. Vejam que a taxa de abertura ali foi 48%, taxa de visualização e também a taxa de conversão, que foi a taxa de cliques aqui. Então, eu tive muito mais pessoas abrindo o meu e-mail quando eu tive mais de 99, quando eu tive 99 caracteres. Então, aí cai esse mito que vocês têm que limitar a 50 caracteres o assunto de vocês. E também aí que o assunto mais específico, no caso da minha base, funcionou melhor. Então, o teste AB ele não tem um outro custo, né? Normalmente não sei se tem uma ferramenta que cobre algo diferente, mas você vai ter aí uma análise melhor do resultado de vocês. Então, é sempre teste. Pode funcionar para uma base, não funciona para outra. Vocês precisam conhecer o que interessa mais a base de contatos de vocês. Nesse caso aqui, para mim, a base eu já sei que eu preciso ser bem específica, que isso gera normalmente mais aberturas e mais acessos
ao nosso site. Então, isso é o que funciona para a gente. Então, essa questão aí da limitação de caracteres no assunto, né, também é uma coisa que varia de público para público. Se o público de vocês tem costume em abrir no celular a primeira abertura, pode ser que ele vá cortar no início, nos primeiros 40 ou nos primeiros 50 caracteres o assunto. Então, podem tornar um assunto extenso, não tem problema de usar um assunto mais extenso, mas certifique-se que o início, os primeiros 50 caracteres, dê para entender o que é o e-mail de vocês e do que se trata, né? Então, essa é uma dica aí para a quantidade de assunto, né? Então, outra coisa, o e-mail não precisa ser sem graça. Vocês podem utilizar contadores, né? Que é GIFs. Então, aí tem aquela questão do Outlook. Então, se vocês têm muito Outlook na base de vocês, existem ferramentas, a nossa, por exemplo, já exibe em qual dispositivo as pessoas abrem o e-mail, se é no Outlook, se é no celular, se é no tablet, por exemplo. Então, vejam se vocês têm muitas pessoas no Outlook. Se não tiver, aí vocês podem utilizar contador regressivo, por exemplo. Aí com exemplos de ferramentas que geram esses contadores regressivos gratuitamente. Depois também o pessoal ele vai compartilhar a apresentação. Aqui um outro exemplo de e-mail que a gente fez, onde quando a pessoa aproximava o mouse, ou caso ela estivesse no celular, ela clicasse em cima, ele girava, né? Ele fazia um mouse out, que é um outro exemplo de e-mail que vocês conseguem tornar bem dinâmico, né? Então, claro que o e-mail tem essas limitações, mas a gente consegue fazer coisas bem divertidas e chamativas ali pelo e-mail marketing. Então, esse foi um exemplo de e-mail que a gente fez. A gente utiliza bastante as datas comemorativas para fazer, olha aqui, bastante utilização de GIF, né? Com relação ao nosso conteúdo. Aqui aquele e-mail do carnaval que eu tinha falado para vocês. Então, a gente utiliza essa brincadeira aí com as datas comemorativas. Aqui também é mais para mostrar o GIF, né? Mostrar mais. Foi um e-mail que a gente fez durante a Copa, mas também em concorrência aí com o nosso conteúdo. A gente uniu aí informações do nosso conteúdo, aproveitando também o time, né? Uma dica para vocês, existe essa página que é Really Good Emails, que eles têm vários e-mails de várias empresas, normalmente são gringas, né? Então, tem e-mails da Tacos Bell, do McDonald's, de N empresas de vários segmentos diferentes. Eu quero ver todos os exemplos de e-mails que vocês têm, que já foram criados de abandono de carrinho. Você clica lá, ele vai dizer, abandono de carrinho. Tá em inglês, né? Mas aí vocês clicam, vejam todos os modelos e aí vocês têm inspirações de como vocês podem criar os e-mails de vocês. Lá eles disponibilizam até o código-fonte também, né? Caso o pessoal aí tenha um programador e queira criar diretamente. Certo, pessoal? Essas foram minhas dicas para a criação do e-mail. Tem muito mais, mas a gente já está esgotando aqui o tempo. Vou passar rapidinho algumas configurações rápidas. Para fazer e-mail marketing, você precisa fazer algumas autenticações que são fundamentais para garantir aquela entrega na caixa de entrada. Vou fazer um checklist aqui bem rapidinho. Então, você precisa ter um domínio próprio, né? O arroba tem que ser do domínio da sua empresa, porque você precisa ser autenticado, até para dar um ar mais profissional para as ações que vocês realizarem, né? Não recomendo utilizar Gmail, Hotmail para envio de e-mail marketing, isso não traz um bom aspecto para a parte de estética da sua empresa, de credibilidade da sua empresa e também prejudica a entregabilidade, a entrega na caixa de entrada. A configuração de SPF basicamente é uma configuração que fala para todo o provedor que vocês estão enviando e-mail que vocês estão autorizando a plataforma de envios que você vai utilizar a fazer envios em nome do seu domínio, né? Isso também funciona caso você use um Office 365, um G Suite, por exemplo, e-mail de algum provedor, eles também precisam fazer essa validação antes. O seu domínio tem várias informações nele dizendo assim, essas são as empresas, as ferramentas que eu permito que façam envios em nome do meu domínio, né? Então, que eu vou utilizar no meu domínio. Isso tudo é para evitar que as pessoas, os spammers aí, o pessoal que faz phishing e vírus, utilizem o nome do seu domínio para fazer e-mails falsos, né? Aqui alguns dados que o próprio Gmail, o Google divulgou em 2017, né? Não tem um dado mais atualizado sobre isso, mas sobre as configurações de SPF e DKIM. Então, eles informaram que 75% dos e-mails que eles recebem hoje na caixa de entrada tem obrigatoriamente essas duas configurações. Então, são configurações que são feitas lá na hospedagem, normalmente a empresa, aqui na Dinamize a gente faz junto com o cliente, ou a gente acompanha via remoto essas configurações, mas elas são fundamentais para que vocês tenham aí uma entrega na caixa de entrada.
Eu tenho alguns modelos aqui também, eu não vou estender mais porque a gente já está com o tempo esgotado, mas acredito aí que depois a gente pode combinar com o Rafael para fazer um webinar só para vocês criarem a trajetória do e-mail depois que vocês captaram ali, criaram o e-mail marketing de vocês, fazer toda a trajetória desde que ele entrou, como é que ele vai receber conteúdo e tudo mais. Aqui um modelo de régua de conteúdo. Esse modelo todo aqui eu tenho nesse kit que eu botei de jornada de compra. Então, depois que vocês fizeram todas essas dicas, estão captando vários contatos, criaram, já sabem como criar um e-mail marketing já legal, recomendo vocês baixarem esse kit onde a gente mostra um treinamento de como vocês podem fazer toda a rotina do seu cliente, desde que ele virou um lead até ele virar um cliente ali, todo o pós-venda também pode ser feito pelo e-mail marketing. Então, recomendo aí, tem um e-book, tem um checklist, tem planilha e tem um vídeo aí de como fazer essa implementação.